Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo ao Café com a Gazeta do Povo. Olá, Lucas. Muito bom dia a ti, ao Jorge Serrão e a todos os nossos espectadores e ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Legal, ele que foi deputado estadual, o Ti já entregou, né, lá do Rio Grande do Sul. Fábio, queria começar perguntando o seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas você foi um dos fundadores do MBL, um movimento que nasceu lá atrás, etc., por jovens na política, etc., e você saiu, queria saber quando você saiu do movimento, por que você saiu, tô vendo ali também que você tem, se eu não estiver errado, não estiver vendo mal ali, ao lado da bandeira do Brasil, um cachecol de Harvard, você é formado também pela Universidade Norte-Americana. Conta pra gente um pouquinho, Fábio, como se deu esse rompimento do MBL, sei que você não foi o único. Bom, Lucas, esse é um tema que me perguntam muito, né? Eu sou, na verdade, quem fundou o MBL em 2013, em meio aos movimentos ainda. O pessoal que hoje está à frente, eles gostam de esconder um pouco a história de como surgiu o MBL, porque como eles não foram fundadores de verdade, eles aderiram ao movimento depois, isso acaba criando alguns problemas para eles no sentido de terem que explicar por que tantas pessoas que tinham contribuições relevantes deixaram o movimento no passado. Eu deixei o movimento já, vai fazer agora em dezembro desse ano 10 anos, e segui minha vida contribuindo com a disseminação das ideias liberais de diversas formas, mas lá atrás, em 2013, eu e alguns amigos de várias localidades do Brasil criamos o Movimento Brasil Livre para ser uma vanguarda liberal nas manifestações de junho de 2013. Como vocês certamente lembram, a gente teve aquela profusão de esperança, né, de participação política das pessoas naquelas manifestações que começaram por conta do preço da passagem de ônibus e viraram algo muito maior. E eu e alguns amigos acompanhando aquilo e já envolvidos em diversas iniciativas de difusão das ideias liberais, Brasil afora, falamos que, olha, acho que está na hora de a gente ir para as ruas levar as nossas ideias de um Estado mais enxuto, especificamente no que diz respeito à questão dos transportes, atacar o problema real dos transportes públicos, que à época já estava bastante claro que eram os subsídios, os excessos de regulamentações, os excessos de reservas de mercado que impediam que houvesse uma competição efetiva nesse setor tão importante, e criamos o Movimento Brasil Livre. Eu dei a ideia do nome, um amigo veio com a identidade visual, criamos perfis em todas as redes sociais, e após o fim das manifestações, a ideia esfriou um pouco e mantivemos ele somente como uma página nas redes sociais, etc. E ao fim, logo após, daí dar uma avançada adiante para as eleições de 2014, que foram, à época, uma grande frustração para todos que já faziam parte ali do campo da direita, que estavam envolvidos politicamente, como era o meu caso, que à época era o coordenador estadual do Novo aqui no Rio Grande do Sul. Mas todos nós, apesar de o Novo ainda não estar nas urnas, tínhamos a esperança de conseguir tirar o PT do poder, à época representado por Dilma Rousseff. E aquela eleição foi uma frustração muito grande, e esse pessoal que está hoje à frente do MBL, eu havia conhecido eles durante o período da campanha e tal, eles começaram com uma ideia meio exótica, assim, de a gente precisa separar São Paulo do resto do Brasil para Dilma não tomar poder. Eu falei, olha, por mais que eu seja favorável a mais autonomia para os estados, e essencialmente eu acho que é uma discussão interessante a gente discutir a possibilidade de cada estado poder virar uma nação, etc. É intelectualmente instigante essa ideia. Eu acho que é uma ideia furada nesse momento, não vai dar em nada. Quem sabe a gente não foca em algo produtivo, em algo factível que esteja no nosso alcance, como, por exemplo, verificar se a eleição da Dilma foi justa e, a partir das várias evidências que a gente tem de crimes cometidos, buscar o impeachment assim que começar o próximo mandato. E foi isso que a gente começou a fazer. Começamos com pequenas mobilizações, inicialmente em Porto Alegre e São Paulo, e começamos a ganhar um pouco mais de corpo, um pouco mais de espaço, e o movimento tomou as ruas de todo o Brasil a partir de março de 2015. Só que no meio de tudo aquilo, eu, que já tinha um pouco de trajetória no movimento liberal, em instituições aí variadas, como eu disse,
sabia da importância da gente ter uma governança, de ter transparência, inclusive porque a gente estava pedindo doações de pessoas e empenhando a nossa reputação e a nossa credibilidade nisso tudo, né? E eu queria trazer mais transparência para o movimento, não queria que fosse somente por decisões tomadas, tiradas da cabeça de uma pessoa, ou de duas, ou de três, como era o caso, e eu passei a ser cada vez menos uma voz que era ouvida nesse sentido. E comecei a perceber que, olha, talvez eu esteja no lugar errado. À época eu estava morando em São Paulo, estava lecionando numa faculdade e participava do movimento assim como um voluntário, né? Não, eu como um cidadão, como um trabalhador, eu tinha que me dedicar às minhas atividades laborais. Eu não podia estar o dia inteiro ali brincando de movimento. Eu queria algo sério, eu queria algo que realmente funcionasse. Não necessariamente eu queria que me pagasse um salário nem nada, mas eu queria que as decisões fossem tomadas de maneira com o mínimo de transparência e governança. Quando eu vi que isso seria impossível, eu falei, olha, eu vou seguir meu caminho por outros rumos, quero me dedicar à minha vida acadêmica, a outros projetos, e vocês seguem aí. Mas eu mal imaginaria que o movimento tomaria esses caminhos que acabou tomando, né? De uma hora tá apoiando uma coisa, outra hora tá apoiando outra, e, enfim, agora estão nesse devaneio de criar um partido político, mas é da vida, né? Como dizem por aí, a gente bota as crianças no mundo e elas constroem sua própria trajetória. Olha, tudo que você descreveu aí, Fábio, é um ponto muito interessante. O Brasil tem uma extrema dificuldade em elaborar, em definir uma agenda política a ser tocada adiante. Os movimentos surgiram, as pessoas se juntaram, a chamada direita liberal conservadora, ela evoluiu, ganhou corpo, mas cadê a agenda? O que vai ser feito para resolver essa que hoje estamos vivendo a mais grave crise institucional da nossa história? Por que a gente tem tanta dificuldade em formular uma agenda? A gente não está se preparando direito para o debate? Como é que você enxerga esse defeito, esse problema brasileiro hoje? Pois é, meu caro, esse é um problema que não é uma exclusividade do Brasil, infelizmente, né? Lá no início da década de 80, o Milton Friedman, que é um dos meus heróis intelectuais, escreveu um livro muito interessante chamado A Tirania do Status Quo, narrando a participação e trazendo ensinamentos que ele teve, aprendizados que ele teve no seu envolvimento com o governo Ronald Reagan, e trazendo justamente essa visão de que um governo não pode esperar chegar ao poder para saber e descobrir o que vai fazer. O governo precisa ter um plano anterior, que precisa vir de uma reflexão anterior, de uma leitura dos problemas da sociedade, das limitações do que se pode fazer. E eu acho que isso foi um grande fator limitante nosso em 2018 e que eu espero que não se repita agora em 2026, quando nós temos uma chance real de ganhar a presidência da República, claro, se o STF permitir que o Brasil siga sendo um país, ao menos em parte, democrático, e eu tenho confiança nisso. Confesso que a esse momento e a essa altura de, como tu bem disseste, dessa crise institucional absurda, atroz e inimaginável alguns anos atrás, eu não sei o quanto disso já é análise e o quanto é torcida, mas eu entendo que a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance para buscar concretizar isso e manter a nossa vigilância sobre esses abusos concretos do dia a dia cometidos por esse consórcio corrupto e autoritário projetado hoje pelo Executivo e pelo STF, né, ou seja, pelo governo Lula e por aqueles ministros que, ao menos em sua maioria, estão comprometidos e dão amostras diárias do seu comprometimento com esse atual governo, que evidentemente coloca em xeque a sua imparcialidade e o seu comprometimento com a instituição que eles devem representar. Eu fico dividido o quanto é análise e o quanto é torcida, porque afinal a gente não pode estar... Quando eu estava lá em Harvard fazendo meu mestrado em administração pública, eu tive um privilégio de poder enxergar o Brasil de fora e analisar um pouco os fenômenos com um certo afastamento. E estando aqui dentro, que é onde eu acho que a gente precisa estar efetivamente, onde as pessoas que podem influenciar os rumos do Brasil precisam estar, dentro do campo de batalha, seja na academia, seja na imprensa, ou seja na política, onde eu
milito atualmente, né? Como o Lucas bem comentou, eu sou não só afiliado ao Partido Novo, mas eu também sou membro do Diretório Nacional do partido, porque acredito que é uma instituição que consegue construir caminhos justamente a partir de reflexão prévia sobre os problemas do Brasil e trabalha nessa formação dos seus quadros também. Fábio, a minha pergunta vai justamente na esteira dessa sua resposta em relação, sobretudo, ao Diretório Nacional do Novo. Como deve vir o Novo nas eleições de 2026? Ele sempre prioriza uma chapa pura, embora a gente saiba que nas últimas eleições para presidente da República não tenha pontuado como esperado do partido. Ano que vem, deve se unir alguma coligação da direita, da centro-direita, ou vai seguir insistindo em carreira solo? Bom, o Novo é um partido que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, especialmente a partir dos aprendizados de eleições anteriores, e nesse sentido a gente faz uma crítica bastante franca e pública a respeito de erros cometidos no nosso caminho, que levaram até a eleição de 2022, que foi uma eleição muito dura para nós, e a partir disso nós aprendemos com esses erros e construímos novos caminhos. E dentro desse contexto nós entendemos que, embora tenhamos hoje um dos principais nomes para liderar a direita brasileira como uma oposição competente, coerente e qualificada ao desgoverno Lula, nós entendemos que isso é uma construção que passa por diversos partidos, por diversas vertentes da sociedade, e nós estamos dispostos a dialogar e fazer essa construção. Se lá na frente algum nome além do governador Romeu Zema, que hoje está posto já como um pré-candidato à presidência da República, por todos os seus predicados, né? Um governador extremamente bem avaliado, no segundo maior estado do Brasil, um governador reeleito com uma votação acachapante, um estado muito complexo, um governador que se especializou em corrigir e em resgatar um Estado das mãos do PT e da destruição que eles tradicionalmente geram. E eu, falando aqui do Rio Grande do Sul, tenho também experiência de vivência no assunto, um Estado que foi muito marcado por duas administrações desastrosas de governos do PT. O governador Romeu Zema, naturalmente, por ser um governador de um Estado de mais de 20 milhões de pessoas, com todos esses predicados, e por ser uma pessoa que a esquerda até tenta atacar ele por motivos aí, acabam criando coisas, mas é aquela coisa, né? Quando vão falar de competência administrativa, quando vão falar de coerência, de ética, não encontram absolutamente nada para falar dele. E nós estamos nessa construção em torno do nome dele naturalmente, mas o partido quer trabalhar junto com outros nomes, quer estar construindo junto com outros partidos. Então, aquele que tiver mais viabilidade, acho que naturalmente vai acabar liderando esse processo para que a gente não tenha uma fragmentação da direita que possa levar a tudo que eles querem, né? Que é se perpetuar no poder e impedir que tenhamos uma nova chance. Porque o meu medo, o meu temor é que a eleição de 2026 seja tão crucial e tão histórica que seja talvez a nossa última chance de tirá-los do poder, pelo menos para a nossa geração. E esse que é o ponto, Fábio. Qual é a saída, qual é o caminho nosso para resolver essa crise institucional em que fomos mergulhados? A gente está agora, o Brasil, no meio de uma grave crise diplomática, política, econômica. O governo Lula não mostra nenhuma solução para esse problema e a gente tem que resolver esse impasse. Quais são as saídas para essa crise, do ponto de vista externo e para nós do ponto de vista interno? Olha, Jorge, eu recebo com frequência esse questionamento também, mas o que fazer? Vamos voltar às urnas? O que nós precisamos fazer para mudar as coisas? E eu acho que o que o brasileiro precisa entender, especialmente a partir da nossa experiência anterior, né, vinda lá, especialmente de 2013, e passando por todos esses ciclos políticos que nós passamos, é que a mudança e a construção que a gente quer ver no Brasil e que a gente precisa ver no Brasil, ela passa por paciência, por esforço, por dedicação e por uma visão de longo prazo. A gente precisa que as pessoas se envolvam em diversas frentes. Como eu havia dito antes, hoje a gente tem, felizmente, uma proliferação de muitos canais
de reverberação da nossa mensagem. E isso é ótimo e não é por acaso que o governo quer tanto regular as redes, porque nas redes sociais o nosso discurso, as nossas ideias são preponderantes e atingem mais e mais pessoas. Mas a gente precisa ir além disso. A gente precisa não sair das redes sociais, mas a gente precisa ir além das redes sociais. A gente precisa voltar a utilizar as redes sociais como um meio de construção de projetos, construção de pontes. E eu não digo nem de partidos políticos. Hoje a gente tem uma boa quantidade de partidos políticos, a gente tem linhas variadas de partidos políticos, mas a gente precisa também de iniciativas da sociedade civil. A gente precisa que cada um, na sua comunidade, eu sei que a Gazeta é assistida e lida por todo o Brasil, é uma rede nacional que atinge domicílios por todo o nosso país, todas as 27 unidades da federação, e a gente precisa que cada um olhe para a sua comunidade e reflita sobre como, a partir dos seus valores, valores da honestidade, da ética, da defesa do indivíduo e da sua liberdade, do respeito à sua família, a liberdade do pai de família escolher os caminhos para a sua família, para a sua comunidade, e não ficar esperando que o governo resolva os seus problemas. A gente precisa que cada um olhe para a sua comunidade e busque entender como pode impactar. Isso daqui a pouco é se envolvendo com alguns vizinhos, com algumas pessoas da sua comunidade e criando uma instituição para disseminar esses valores e, eventualmente, influenciar na política local. Excelente. Daqui a pouco é criando um observatório social para acompanhar a gestão pública. Daqui a pouco é criando um canal de imprensa local para disseminar as ideias. E daqui a pouco, a partir da sua aspiração, é seguindo sua vida como empreendedor, gerando valor para a sociedade, agregando valores e oportunidades, e a partir dos excedentes que você eventualmente puder obter, e a gente sabe que no Brasil isso não é fácil, com um governo que extrai cada vez mais e mais do fruto do trabalho do cidadão, mas contribuindo com outras causas, como é o caso da Gazeta, que certamente merece o apoio de todos, mas também diversas iniciativas Brasil afora que contam com o apoio dos cidadãos que entenderam o que está em jogo. E que se a gente não participar e não se envolver na sociedade civil ou na política, o Brasil vai para o buraco. Isso é um aprendizado que eu tive também vivendo nos Estados Unidos. Que é uma história que vem lá de trás, desde os tempos do Alexis de Tocqueville, um francês que foi para os Estados Unidos de estudar como a democracia americana funcionava, na base do envolvimento local, na base do autogoverno, o cidadão não olhando para Brasília para que resolva os seus problemas, mas sim resolvendo o seu problema a partir da sua comunidade. Esse entendimento a gente precisa avançar no Brasil, porque enquanto a gente seguir tratando Brasília como a resposta para todos os problemas, Brasília, não a cidade, evidentemente, tenho muito carinho por todos os meus amigos de Brasília, mas evidentemente por tudo aquilo que Brasília representa. Brasília vai seguir sendo o causador dos nossos problemas no Brasil. Fábio, queria agradecê-lo. Com certeza essa oxigenação é salutar na nossa política nacional. Queria agradecê-lo. Volte sempre ao Café com a Gazeta do Povo. Um abraço e boa semana. Obrigado, Lucas. Um prazer. E seguimos aí com o Café, com a Gazeta e além. Grande abraço a todos. Até a próxima.